Amém. Só quero repetir de novo, antes de nós vamos falar sobre a chave da fé. Semana passada, nós falamos da chave da graça, e hoje nós vamos falar a segunda chave para vencer, que é a fé. Mas eu queria relembrar você sobre aquele princípio que eu citei semana passada, sobre, os irmãos lembram? Posição e... Oi? Vocês lembram? Oi? Posição e estado, né? Na sua vida, isso tem que ficar muito claro no seu coração, muito mesmo na sua mente. Qual que é a nossa posição? A nossa posição é o que está escrito no versículo 37 que nós lemos. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Diga, eu sou mais do que vencedor. Você acredita nisso? Diga bem forte, fala, eu sou um vencedor. Por que você é um vencedor? Porque Cristo habita dentro de você. Então essa é a sua posição. E o estado é aquilo que ele diz. A fome, a nudez, né, o perigo, a tribulação, a angústia. Isso é o estado. Eu sei que na vida de vocês vão ter momentos muito bons, mas vai ter momentos ruins. Então esse é o estado. O estado, né? Pode acontecer um momento de enfermidade? Pode. Pode acontecer um momento de dificuldade financeira? Pode. Pode acontecer uma crise, né, lá no casamento? Pode. Pode acontecer uma situação, né, adversa na sua vida? Pode acontecer. Né? Mas aqui diz que nós já somos mais do que vencedores. Então, a situação pode vir, mas você em Cristo Jesus, você já venceu. Amém? Você já venceu isso. Então, veio a doença, você já venceu, você vai ser curado. Veio a dificuldade financeira, você já venceu, você vai prosperar. Veio uma dificuldade conjugal, você já venceu. Isso vai ser solucionado, Deus vai trazer graça, sabedoria, você vai vencer isso na sua família. Então, é muito importante você viver, ouça bem o que eu vou te falar, viva pela posição que você tem. A posição é, sou mais do que vencedor. Sou mais do que vencedor. Isso é algo que você tem que constantemente declarar na sua vida. Olha, eu sou mais do que vencedor. Então, independente do que aconteça, você já é mais do que vencedor. Vocês entenderam isso? Então, quem definiu essa posição? O que te fez mais do que vencedor? O que te fez mais do que vencedor foi Jesus Cristo. Olha só, é o fato, ouça bem isso aqui, ó. É o fato de Cristo habitar dentro de você, que fez você um vencedor. Então, olha só, a Bíblia diz, Paulo diz em Coríntios, que nós somos um só espírito com Cristo. Então, Cristo, ele é o espírito vencedor. Então, você é um só espírito com ele. Então, porque ele é vencedor, você é vencedor. Amém? Ele venceu todas as coisas. E por isso, você nele, não em você, na sua própria força, mas nele, você já venceu todas as coisas. Então, irmãos, presta atenção. Todo vencedor, ele vive pela posição e não pela situação. Ok? Vou te dar um exemplo. Simples você entender. Eu ando de bicicleta, né? Eu comecei a praticar ciclismo há uns 2 anos. De vez em quando, irmãos, eu pedalo muito ali para o lado de Guapó. De Guapó para cá, tem uma subida lá, você gasta mais ou menos, uns 15 minutos só subindo. Imagina você subir numa bicicleta e pedalar 15 minutos só subindo, praticamente só subida. É uma caminhada longa. Aí quando eu olho para aquilo lá, eu falo, nossa, que situação, é difícil. Mas aí eu começo, olha só, por causa da posição, eu estou na posição, eu estou acima da minha bicicleta, estou na posição de vencedor. Aí eu começo a pedalar, eu vou começando a pedalar. Vai vir as dores? Vai vir a fadiga? Vai. Mas pela posição minha, eu tenho certeza que eu vou chegar lá no final. Eu tenho certeza que eu vou chegar até onde eu quero chegar. Então, olha só, você não pode olhar
para a ladeira e falar, nossa, mas que situação difícil, vou desistir. Não. Você vai olhar para a ladeira da vida, a situação, e você vai dizer, Jesus já venceu, e eu também vou vencer através dele. Amém? Então viva pela sua posição. Qual que é a sua posição, irmãos? Vamos lá, irmãos. Qual que é a sua posição? Mais do que... Irmão, sempre lembra de uma coisa. Toda pessoa que foi curada, ela estava cheia de disposição. Toda pessoa que recebeu liberdade, ela estava cheia de disposição. Deus sempre manifesta em pessoas que têm muita disposição. Amém? Então, eu só quero lembrar também que a situação que você vive, né, elas são passageiras. Toda situação, ela é passageira. Umas duram mais, outras duram menos, mas todas vão passar. Agora, a sua posição não. A partir do momento que Deus declarou que você já é um vencedor, isso nunca mais vai passar. Deus sempre vai olhar para você e Deus sempre vai dizer a mesma coisa. Olha, Regina, você é uma vencedora. Desde o momento que você recebeu o meu Espírito, você é uma vencedora. Ouça bem o que eu vou te falar. Deus nunca vai olhar para você e dizer, Regina, você é uma derrotada. Deus nunca vai fazer isso. Deus sempre vai olhar para ela. Olha só, se em algum momento você ouviu, sentiu algo, dizendo assim, não, você é um derrotado. Olha só, Deus nunca vai jogar você para baixo. Deus sempre vai jogar você para cima. Ou você ouvir uma voz que joga você para baixo, essa voz é de Satanás, essa voz é da sua carne, da sua natureza humana, porque a voz do Espírito que habita dentro de nós sempre vai dizer, olha, Regina, você é uma vencedora, você vai vencer isso. Eu estou em você, então eu te dou graça para vencer isso. Então, lembra do que Deus sempre vai falar para você. Alguma vez você ouviu uma voz que diz que você não é um vencedor, lembra, essa voz é do diabo. E toda voz do diabo, a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quando alguém disser para você, lá dentro de você, você não é um vencedor, você não vai conseguir vencer isso, você vai dizer, você vai repreender, você vai lutar contra aquilo, porque a Bíblia já determinou, você já é um vencedor, amém? Então a situação é passageira, a posição sua que é vencedor, ela nunca passa, ela é eterna, então você sempre vai ser um vencedor, amém? Muito importante você entender isso. Só quero lembrar um texto que está em 2 Coríntios 5:7, olha só, 2 Coríntios 5:7, olha aqui no telão, eu vou ler com vocês aqui no telão, 5:7. 2 Coríntios 5:7, olha aqui, por favor. Porque andamos por fé e não por vista. Vamos repetir isso? Porque andamos por fé. Olha lá, tem alguém vivo aí, irmãos? Amém? Porque andamos por fé, diga. E não por vista. De novo, porque andamos por fé e não por vista. Olha só, esse versículo diz andar, aí está falando de viver, essa palavra andar é viver. Então vivemos por fé e não pelo que vemos. Vista é o que você vê. Então ouça bem o que eu estou te falando aqui. Você vive, olha só, para você entender bem esse versículo, você vive pela sua posição e não pela sua circunstância. A vista, olha só, presta atenção. Olha aqui para mim. Imagina que está acontecendo uma situação, eu estou desempregado, né? Então, a situação minha que você está vendo é o quê? A situação que você está vendo é o quê? Desemprego. Nossa, o Júnior está desempregado. É isso que a vista, é o natural. Agora, o que você não está vendo está aqui dentro. Que é o quê? A minha posição de vencedor. Deus vai abrir portas, eu vou ter um emprego, vou abrir minha empresa, eu vou prosperar, Deus vai suprir a minha necessidade financeiras, Deus vai me suprir em tudo, como Ele sempre supriu todos esses anos. Então nós não vivemos, olha só, nós não vivemos pela vista, nós não vivemos pela situação, nós não vivemos por que está acontecendo, nós vivemos pela fé, amém? Então, qual que é a fé? É a fé na nossa posição. Eu acredito que eu sou um vencedor em Cristo Jesus, então eu vivo baseado nisso. A minha vida espiritual é baseada nisso. A minha família é baseada nisso.
A minha vida física baseada nisso. A minha vida emocional é baseada nisso. A minha vida emocional é baseada nisso. Então, tudo na minha vida é baseado. Eu acredito uma coisa, que eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Eu sou um pastor vencedor. Eu sou um marido vencedor. Eu sou um pai vencedor. Eu sou um cidadão vencedor. É isso que a palavra de Deus fala para você. É isso que a Bíblia quer ensinar para você. E é isso que nós temos que viver todos os dias da nossa vida. Amém? Então, olha só. Mediante a isso, você vai viver agora, né, você vai utilizar a chave da graça. Nós falamos semana passada. E agora você que é um vencedor, você vai usar a chave da fé. A fé, olha só. Em Hebreus 11:1. Então você vai utilizar, o vencedor vai utilizar a chave da fé. A fé diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Então, isso é fé. Aqui diz, e olha só, a fé é isso. É você acreditar numa coisa que você está esperando. É mais ou menos eu chegar na sua casa, vou te mostrar naturalmente, você entender o que acontece. Chego lá e falo assim, olha, você pediu, um exemplo. Chego lá na sua casa, imagina que eu sou um enviado de Deus lá na sua casa. Aí Deus ouviu a sua oração. Aí você estava orando para ser curado. Aí eu chego na sua casa e falo, olha, você já foi curado. Aí você olha para você mesmo, imagina que você está lá com... Esses dias eu ouvi um irmão falando que ele orou sobre sinusite. E Deus curou ele de sinusite. Ele tinha um caso de sinusite seríssimo. Né? Ele ficava dias, né, sem trabalhar. Ele orou por isso. Aí, imagina, aí eu falo, não, você foi curado. Eu cheguei na sua casa, falo assim, você foi curado. Aí você olha para você mesmo e você fala assim, nossa, mas quem já teve sinusite, né? Sabe como é que é? Nossa, eu estou numa dor de cabeça, assim, não estou suportando, não consigo nem abrir meus olhos, não consigo nem ficar na luz. Né? Então, olha só, aí a pessoa diz, não, mas você foi curado. Então, a pessoa que ela vive pela fé, quando Deus fala para ela, você foi curado. Aí, mesmo que naquele momento ainda está acontecendo alguns sintomas, aí ele declara, não, eu já fui curado, porque eu estou esperando pela fé. Então, independente do que eu estou sentindo, eu já fui curado. Então, é a certeza de coisas que nós esperamos. Você entendeu bem isso aqui? Então, isso é fé. Olha só, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 fala o seguinte. Muito importante esse versículo, muito, mas muito mesmo. Gálatas 2:20. Acharei? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só, aí ele termina dizendo, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Diga, eu vivo pela fé.
Na semana passada você ouviu que você vive pela graça. E agora a Bíblia está afirmando algo para você. Você vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, olha só, todo vencedor, ele vive pela a graça. Mas todo vencedor, ele vive pela fé. Olha só tem como vencer se for por meio da fé. Amém? A fé é que te leva à vitória. É a fé que manifesta o poder de Deus. Então, olha só, aqui Paulo diz o seguinte, que ele foi crucificado. O que quer dizer isso? Que a natureza pecaminosa, a natureza, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. A natureza que estava debaixo de maldição, de destruição, de miséria em todas as áreas, que estava sobre a sua vida, porque nós estávamos no pecado. A Bíblia diz que quando você confessou Jesus, você foi crucificado. Aquela natureza pecaminosa que levava você à destruição, você morreu para ela. Você tem que entender isso. Você morreu para aquela natureza derrotada e miserável. Você morreu. Você foi crucificado juntamente com Cristo. Crucificação fala de morte. Então a minha velha natureza morreu. E aqui diz, mas Cristo vive em mim. Então agora, você não vive mais pela natureza passada. Você vive pela natureza presente. Qual que é a natureza presente? Cristo habita dentro de você. Você vive através de Cristo Jesus que está dentro de você. Amém, irmãos? Você tem que entender isso. É isso que te faz um vencedor. É você viver pela vida de Cristo que habita dentro de você. Então, a Cláudia não vive mais pela Cláudia passada, porque a Cláudia passada morreu. Ela vive por Cristo que habita nela. Então significa o quê? Que todas as ações, todos os pensamentos, todas as palavras que ela disser, não é a Cláudia que diz mais, mas é Cristo que diz por ela. Então ela não pensa mais o que ela pensava, ela pensa aquilo que Cristo pensa. Ela não fala mais o que ela falava antes, ela fala o que Cristo fala. Ela não age mais da forma que ela agia, ela age da forma que Cristo age. Cristo habita em mim, vive em mim. Então, olha só, você precisa viver mediante essa natureza tão poderosa, que aqui Paulo está dizendo, Cristo habita, vive dentro de você. Olha só, mas ele diz o seguinte, muito importante, ele diz o seguinte, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí ele diz, a vida que agora vivo no corpo, eu tenho um corpo. Está vendo o corpinho? Você tem um corpinho. Menos? Como tem um corpinho aqui? Amém? Cuida bem desse corpinho, irmão. Deus te deu saúde para você cuidar bem do corpinho. Então você tem um corpinho e dentro dele tem um espírito. Cristo habita dentro de você. Aí ele diz, vivo pela fé. Fé em quê? Fé em Cristo. Diga comigo, fé em Cristo. Diga mais forte, fala fé em Cristo. Então, olha só, você vive pela fé em Cristo. Aquilo que habita dentro de você. Aí ele termina dizendo, olha só, vivo pela fé no Filho de Deus, quer dizer, Cristo em mim, que me amou e se entregou por mim. Então, olha só, se você vive pela fé, você vive pela vida de Cristo. E toda pessoa que vive pela vida de Cristo, ele é um vencedor, ele vai vencer. E toda pessoa que vive uma vida vencedora em Cristo, ele acredita em duas coisas. Ele crê em duas coisas, ele tem fé em duas coisas. Aqui diz, o amor de Deus. E segundo fala, o sacrifício da cruz. Quem que você tem que acreditar? Você tem que acreditar em Cristo. Mas quem acredita em Cristo, ele acredita em duas coisas. O amor de Deus e o sacrifício da cruz. O que te faz vencedor? Jesus. Mas Jesus te faz vencedor como? Através do amor de Deus e o sacrifício da cruz. Tipo, irmão, está só, do amor de Deus e o sacrifício da cruz. Amém? Então, olha só, a chave que te dá a vitória é a fé em Cristo.
Então, se eu acredito em Cristo, eu acredito no amor de Cristo. Você sabe por quê? Olha aqui. Você sabe por que tem muitas pessoas que elas têm uma fé muito fraca, uma fé que não age nada, não move nada? Sabe por quê? Porque ela não acredita no amor de Deus. Ela não acredita. No fundo, ela não acredita que Deus vai agir. No fundo, olha só, ela até diz, não, Deus me ama, mas lá dentro dela, ela não se sente amada. Agora, alguém que está cheio de Cristo, cheio do amor, cheio da fé, ela, olha aqui, irmãos, ela se sente amada. Ela fala, Deus, Ele me ama. Ele me amou lá atrás, Ele continua me amando. Querido, olha só, ontem eu vi um vídeo de uma mulher, né, uma esposa, falando assim, que ela é uma mulher realizada, porque o marido dela ama ela tem certeza. Então ela é uma mulher realizada. Eu ouvi isso, eu achei tão fantástico. Ela falou, eu sou uma mulher completa, porque o meu marido me ama. Aí eu quero te lembrar uma coisa. A Bíblia diz que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Irmãos, toda noiva, olha só, forte e vencedora, ela entende o quanto o noivo, que é Cristo, o ama. Então você precisa acreditar. Deus ama você. E o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus não falha. O amor de Deus não é como o amor do mundo. Querido, a Bíblia diz o seguinte, mesmo que você seja infiel, Deus permanece fiel. Mesmo que você seja infiel a esse amor, Deus continua sendo fiel a esse amor. Ele ama você. Ele ama você. Irmão, sabe uma coisa que o religioso ele não entende? É o amor incondicional. E quando a gente fala do amor de Deus, a gente tem que lembrar do amor incondicional. Sabe o que é o amor incondicional? Deus ama você independente do que você faça. Quando você vê isso, irmão, isso é loucura. A pessoa fala, mas como que alguém ama o outro? Eu só posso amar quem me ama. Irmãos, Deus ama pessoas que odeiam Ele. A Bíblia diz o seguinte, que nós éramos inimigos de Deus. E Deus deu a vida dele por causa dos seus inimigos. Para que nós, que éramos inimigos de Deus, nos tornasse amigos dele, mais chegados, mais próximos dele. Então Deus é um Deus que nos ama de forma incondicional. Então você precisa acreditar no amor de Deus. Deus te salva porque Ele te ama. Deus te liberta porque Ele te ama. Deus te cura porque Ele te ama. Deus prospera você porque Ele te ama. Irmãos, Deus ama você. Você precisa entender, compreender e sentir o amor de Deus na sua vida. Sabe? Muitas vezes você vê Deus amando as pessoas corretas, certas. Querido, isso é religiosidade. Deus ama o pecador para transformá-lo nele, um homem santo, uma mulher santa, transformada pelo poder. Esse é o amor de Deus. Então Paulo fala para nós acreditarmos, temos fé nesse amor. Olha só em Efésios 3,18. Só ouça. Efésios 3,18. Paulo diz o seguinte, vocês, a partir do versículo 17, para que Cristo habite no coração de vocês. Cristo habita no seu coração, amém? Amém? Mediante a fé. E oro para que, estando enraigados e alicerçados em amor, aonde é que Paulo falou que nós temos que estar alicerçados? Aonde nós temos que construir nossas vidas? No amor de Deus. Aonde você vai construir sua vida? Aonde você vai construir sua vida? No amor de Deus. Olha só, ele continua dizendo, versículo 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender, quer dizer, entender, ter revelação, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus, aleluia!
Irmãos, para que nós possamos conhecer o amor de Deus, que excede o entendimento do mundo. Irmãos, o mundo não compreende o amor de Deus. Irmãos, você tem que ter fé nesse amor incompreendido. O amor de Deus é incompreendido. As pessoas não compreendem. O mundo não compreende como que Deus ama aquela pessoa, como que Deus fez aquela pessoa um vencedor. Ele deveria ser um miserável, destruído, mas Deus o ama e faz dele um vencedor. Irmãos, olha aqui, Kevin, você não merecia, mas Deus ama você. Deus ama você e fez de você um vencedor através de Cristo Jesus. Então crê no amor de Deus. Você é alguém amado por Deus. Aí ele termina dizendo no versículo 20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E ele seja a glória na igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações, por todos sempre. Amém. Através desse amor que nós acreditamos, querido, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Olha só, Deus vai surpreender você. Você que tem revelação, você que acredita no amor de Deus, Deus vai surpreender você. Ele vai fazer você, olha só, ele vai fazer muito mais na sua vida. Mais do que as suas próprias palavras podem dizer. Mais do que os seus pensamentos podem imaginar. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele vai fazer através do amor dele. Porque ele ama você. Que ele vai surpreender você. A segunda coisa que nós temos que acreditar em Cristo é no sacrifício da cruz. Olha só, em Efésios 1,18, diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Olha só, versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Só para você entender bem, aqui está dizendo que quando Cristo ele foi crucificado, ele morreu ali, e ele ressuscitou no terceiro dia. O que está dizendo? Que Cristo foi colocado na posição superior, acima de todo nome, acima de todo poder, acima de todas as coisas. Cristo está acima de todas as coisas. Você está entendendo isso aqui? Quem habita dentro de você? Cristo. E ele está acima de todas as... Ele está acima de Satanás. Ele está acima do mundo. Ele está acima do pecado. Ele está acima da circunstância. Ele está acima de tudo. Está acima de tudo. Aí, aqui diz no versículo de número 22. Olha no telão aqui, vou ler no telão para vocês. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. O que ele está falando? Ele está acima de todas as coisas. E o que ele fez? Ele entregou essa posição para a igreja. Então você tem que entender uma coisa. Você em Cristo está acima de todas as... Você está acima de Satanás. Você está acima do sistema dessa terra. Você está acima, olha aqui. Você está acima, irmãos, do pecado. Porque Cristo, olha só, Ele te deu, Ele constituiu, colocou você como cabeça na posição superior, na posição dele. Então qual que é a posição que você está? A posição de Cristo. Querido, isso, olha só, você tem que entender isso aqui. Porque isso aqui que faz a sua fé ser uma fé viva, ser uma fé vencedora. Sabe, se você vai orar por enfermidade,
por cura. Se você não entender a sua posição, você pensa, estou debaixo da doença. Estou debaixo dos problemas da família. Estou debaixo da crise do Brasil. Agora, se você entende a sua posição em Cristo, estou acima do pecado. Em Cristo, estou acima de todas as circunstâncias adversas naturais. Em Cristo, eu já sou mais que vencedor. Estou acima, na posição de governo. O que você tem que acreditar? No sacrifício da cruz. A cruz se colocou na posição superior. Olha o versículo de número 23, diz que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, você precisa acreditar. Olha só, a sua fé tem que estar firmada no amor de Cristo e no sacrifício da cruz. Amém? Vamos dizer isso? Digam, a minha fé tem que estar firmada no amor de Cristo e no sacrifício da cruz. Amém? Diga, Cristo me ama. Diga comigo, a cruz me deu poder para vencer todas as coisas. Amém? E essa é a verdade da sua fé. Olha, irmãos, essa verdade que ativa a sua fé. Essas verdades que faz a sua fé ser forte. Essa verdade que faz a sua fé ser saudável. Querido, você já venceu tudo em Cristo. Olha só que interessante. Semana passada eu falei sobre graça. O que é a graça? Só para você lembrar, a graça é o próprio Cristo. Olha só, eu falei para os irmãos que a graça é o favor de Deus que eu não mereço. É um favor que eu não mereço. Amém? Vocês lembram disso? A graça é um favor que eu não mereço. É algo que Deus fez por mim ou vai fazer por mim que eu não mereço. A graça é o poder de Deus na minha vida para vencer. Então, a graça é o poder de Deus na sua vida para que você vença. Olha só, mas eu quero te lembrar uma coisa. A verdadeira graça é uma graça viva e não mórbida. Tem gente, olha aqui, ouça bem o que eu estou te falando. Porque a compreensão dele de graça é mórbida. Sabe o que é mórbida? Sabe o que é mórbida? Eu vou falar de obesidade mórbida. É aquilo que está morrendo. Está com dificuldade na locomoção. Então isso infelizmente existe isso. Então, olha só, muitas pessoas, a graça que ele acredita é uma graça mórbida, uma graça morta. Ouça o que eu estou te falando aqui. Porque a pessoa, ela acredita numa graça mórbida, a fé dela também se torna uma fé mórbida, uma fé que não funciona, uma fé que não age, uma fé que não vence, é uma fé de teoria. Então, olha só, a graça verdadeira, ela é viva. Por quê? Porque a graça de Deus é o poder para você vencer tudo em Cristo. Então, a graça é esse poder. E Deus colocou dentro de você essa fé tão poderosa para que você venha vencer. Então, se você acredita numa graça que é viva, verdadeira, sua fé vai ser viva e verdadeira e você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, você precisa entender que a graça, ela é viva. Você está entendendo? Então, por exemplo, eu tenho áreas da minha vida que eu preciso mudar, pecados que eu preciso ter transformação. Então eu acredito que o favor de Deus é poderoso para me fazer vencer isso. E eu acredito nessa graça, esse favor poderoso. E através dessa fé que eu tenho na graça de Deus, eu vou vencer em Cristo todas as áreas que estão acontecendo na minha vida. Isso é a fé viva. Isso é uma graça viva. O poder para você vencer. A graça não é um aval, mas sempre. Deixa eu explicar uma coisa. A graça não é um aval, uma assinatura de Deus para você viver no pecado, não. A graça é o quê? É o poder de Deus para você vencer o pecado. A graça é viva. E essa graça viva vai te levar a ter uma fé viva. Eu quero te lembrar, olha só, a graça e a fé caminham
juntos. Vamos dizer isso? Diga comigo, a graça e a fé caminham juntos. Amém? Irmãos, olha só, a manifestação, o milagre, o poder de Deus. Vocês lembram lá de Romanos, que diz que nós devemos reinar em vida? Esse reinar em vida acontece através da graça. Querido, olha só, quando existe a união da graça e da fé, existe o reinar de Cristo sobre a terra. Cristo reina sobre a terra mediante a graça e mediante a fé. Amém? Diga comigo, Cristo reina sobre a terra pela graça e pela fé. Amém? Então você vai reinar pela graça e pela... Eu acredito na graça, favor de Deus. Eu tenho fé em quê? No amor de Deus. Eu tenho fé em quê? No sacrifício da cruz. A cruz me fez um vencedor. Eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Então isso que faz a sua fé, irmão, ser uma fé tão poderosa, que Jesus diz, pode ser uma fé do tamanho de uma mostarda. Da semente da mostarda, é desse tamanho. Uma fé tão pequena, ele está falando da fé mínima. A fé mínima, se ela for uma fé genuína, a Bíblia diz que ela remove montanhas. Mas olha o que eu estou te falando. A fé genuína, ela provém da graça de Deus. Ela vem da graça de Deus. Sabe por que tem gente que não vê a manifestação de Deus? Porque o que ela acredita é o seguinte: Deus, eu sou bom. Fiz tudo certo, por isso eu vou ser curado. Deus, fiz tudo certo, por isso que eu vou prosperar. Deus, eu sou isso, eu fiz aquilo, eu sou assim. Não sei se eu comentei com vocês, esse dia eu fui orar com uma pessoa, uma irmã, e ela falou assim, mas eu disse, não, pastor, eu estou desanimado. E eu fiz tudo até hoje, fui fiel a Deus até hoje. Isso não me valeu de nada. Aí eu fui embora assim, triste, né? Porque ela falava, fui embora para casa triste, chorei com ela, li a palavra com ela, fui embora triste para casa. Aí depois o Senhor veio falar para mim, sabe o que ela acredita? Ela acredita que a vida dela vai mudar, porque ela é boa. E a vida de alguém não muda, porque você é bom. A sua vida muda, porque você acredita em uma coisa. Você acredita na graça de Deus. Você não merece, mas Deus ama você. Você não merece, mas Deus salva você. Você não merece, mas Deus libertou você. Você não merece, mas Deus prosperou você. Nós não merecíamos nada, mas agora, por causa da graça de Deus, nós merecemos todas as coisas em Cristo Jesus. Está entendendo isso? Deixa eu te lembrar duas pessoas. Só lembrar um texto que está em Tiago. Eu falei que fé e graça caminham junto. Lá em Tiago 2,17 diz que a fé sem obras, ela é morta. Tiago 2,17 diz que a fé sem obra, ela é morta. Então, a graça e a fé caminham junto. Eu vou mostrar um texto para os irmãos. 1 Samuel, capítulo 17. Semana passada, eu falei que Daniel venceu Golias. Daniel não, Davi venceu Golias pela graça. Amém, irmãos? Quem lembra disso? Amém? Ele venceu Golias pela graça. Olha só. Versículo 42, vamos lá. E olhando o filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Olhou a situação ali, que era Golias na vida de Davi, deu uma olhada para ele e desprezou. Por quê? Porque Davi, irmãos, ele não era um lutador ali profissional. Ele não era um Golias da vida, um cara que vivia para vencer batalhas. Golias olhou para ele, olhou aquele rapazinho, né, aquele menino lá, franzino, ruivo, e de gentil aspecto, né, boa aparência. Versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Eu queria dizer uma coisa para você, irmãos. Não importa o que o diabo disser para você, a sua posição nunca vai mudar. Amém, irmãos? Diga para o irmão que está suado, não importa o que o seu inimigo fala para você, a sua posição nunca vai mudar. Agora pergunta para ele, qual que é a sua posição?
Responde aí qual que é a sua posição, irmãos. Qual que é a nossa posição? Qual que é a nossa posição? Aí o diabo diz para Davi, olha, quem que é você? Seu rapazinho moço, nunca lutou, né? Aí muitas pessoas falam, é mesmo, eu sou um derrotado mesmo. Querido, o diabo pode dizer o que disser. Olha só, isso não muda a sua posição. Irmãos, olha aqui. Irmãos, é isso que te dá poder para vencer no dia a dia. Porque aqui, irmãos, olha para mim, Paulo. Aqui é bonitinho você disser isso. Mas se você não entender isso, sabe o que acontece? Na segunda-feira amanhã, o diabo vai dizer isso para você e você vai se prostrar diante da mentira dele. Amanhã ele vai dizer isso para mim. E se você não tiver enraigado, se tiver firmado no seu coração, você pode ser enganado. Você tem que acreditar, você tem que entender com o seu espírito aquilo que Deus está falando. O diabo pode dizer o que for, a situação não muda a sua posição. Você é vencedor. Versículo 44. Isso. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e à besta das feras do campo. Versículo 43 que eu estava? 42? 43 agora, por favor. Volta lá. Versículo 44. Isso. Estou treinando você, tá? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Próximo. Olha o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele ia contra Golias, contra quem, irmãos? Ele ia pelo nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46. Aí Davi diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que Davi diz? Que o Senhor entregaria. Hoje teve o aniversário do meu sobrinho, e quem foi lá entregou, as crianças entregaram presentes para ele. Eu queria lembrar você disso. A graça de Deus, irmãos, vai presentear você. Nem diga, a graça de Deus, ela vai me presentear. Amém, irmãos? A graça de Deus vai te presentear. Golias, olha só, Davi venceu Golias pela graça. Mas eu quero te lembrar que onde a graça, a fé. Olha o versículo de número, próximo versículo. Saberá que toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Versículo seguinte, 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Então, olha só, quando a situação que era Golias levantou, o que Davi fez? O que Davi fez? Olha só, muitas pessoas, elas até entendem a respeito da graça. E ela diz assim, ela diz para Golias: Golias, Deus vai me presentear com a sua cabeça. Ouça bem isso aqui. Deus vai me presentear com a sua cabeça. Até entende sobre a graça. Só que aí o que ele faz? Ele senta lá no sofá e fica esperando. Ele não tem uma atitude de fé. A graça verdadeira te leva a ter uma atitude de fé. A Bíblia diz que quando Golias ficou de pé para lutar, Davi fez o que, irmãos? Partiu para cima. O rapaz ruivo, franzino, de boa aparência, pegou a pedra, pegou o estilingue dele e foi o quê? Ele não esperou Golias atacar-nos. Ele não esperou, ficou lá, parar de dizer, o Senhor vai fazer. Ele sabia que o Senhor ia fazer pela graça,
Mas a graça verdadeira produz fé verdadeira. Davi foi lá, irmãos, pegou a funda dele, que era aquele estilingue, né, sem a turquia, pegou e ele girou e pá! Querido, a pedra, era costume naquela época, irmãos, o soldado, o único local que poderia entrar uma pedra, a pedra poderia bater no braço, não faria diferença nenhuma. A pedra poderia bater nas pernas, na barriga, a pedra poderia bater em qualquer lugar, poderia bater em muitos lugares, não ia fazer diferença nenhuma. Mas tinha um lugar, irmãos, aqui. Irmãos, a pedra entrou aqui, irmãos, por causa de duas coisas, por causa da graça e por causa da fé. Deixa eu te falar, acredite que a graça de Deus te dá capacidade de vencer. Você tem que entender. Irmãos, quando eu olho para os irmãos, eu sei quem está entendendo isso aqui, quem não está. Quem está só ouvindo, quem está ouvindo com o coração. Eu sei, eu percebo. E eu oro muito para que você entenda a graça e a fé verdadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque você só vai ter um ministério vencedor se você acreditar na graça e tiver uma fé verdadeira. Você só vai ter uma família vencedora, um casamento diferente, se você acreditar na graça de Deus e tiver uma fé viva. Você só vai conseguir vencer as situações no seu dia a dia se você entender a graça de Deus e tiver uma posição de fé verdadeira. É isso que vai fazer você. É isso que vai fazer você entender e viver aquilo que a Bíblia diz. Em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Lança a sua pedra, querido. Qual é a situação que está diante de você? Lança a sua pedra. É a situação espiritual, lança a sua pedra. Lança pela graça, pelo favor de Deus. Lança pela fé que você acredita que esse favor de Deus vai fazer com que essa pedra alcance aquilo que você não conseguia vencer, mas que pelo poder do Espírito que atua dentro de você, isso te dá capacidade para vencer. Não tem pecado que possa vencer o Espírito que está dentro de você. Não tem adversidades espirituais que pode vencer o Espírito que está dentro de você. Porque eu quero lembrar você, só para me terminar essa palavra, a graça e a fé genuína habita dentro de você. Então viva, olha só, viva pela fé que está dentro de você. Jesus, olha só, através da sua palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero te lembrar que Jesus é a própria palavra. E se Jesus é a própria palavra, é o próprio Jesus que produz fé dentro do seu espírito. Atue, olha só, no seu dia a dia, em todas as áreas suas. Vai para o seu emprego, vai como vencedor, pela graça e pela fé. Vá, viva a sua casa como vencedor, pela graça e pela fé. Eu sei que nós estamos vivendo uma geração. Nós estamos vivendo uma geração difícil. A respeito de filhos, a respeito de famílias. Eu sei que nós vivemos uma geração assim. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Que mesmo que essa geração é uma geração dessa forma, eu quero dizer que a sua família, a sua geração, ela é totalmente diferente. É uma geração vencedora em Cristo Jesus. Nossos filhos amarão o Senhor. Nossos filhos servirão o Senhor. Nossos filhos andarão mediante o caráter de Cristo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Viva pela graça e pela fé. Naquilo que está dentro de você, que é o poder de Deus, para mudar toda a situação na sua vida. Amém? Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Como é que tem sido você, querido? Você está vivendo mediante essa vida vencedora? Ou será que você tem sido cristão que está cabisbaixo? Deixando ser levado pelas situações, circunstâncias?
Se você entrou neste lugar, você tem deixado Satanás enganar você. Eu quero dizer para você, a graça de Deus está dentro de você. O poder de Deus está dentro de você. Sabe, essa graça te faz vencedor. Essa graça te faz ser alguém vencedor. Essa graça te dá poder para vencer. Sabe, vencer o pecado, vencer Satanás, vencer o sistema dessa terra. A graça de Deus te dá esse poder. Eu quero desafiar você a se posicionar mediante a fé. A fé genuína.